Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Maria Machado, juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, mestre em Direito e Poder Judiciário. Eu agradeço a mim por esse convite para estar lecionando para vocês essa aula, o interrogatório no ato infracional. Para começar, eu vou compartilhar um material aqui na tela. Qual a importância da gente falar sobre o interrogatório no ato infracional? Porque havia um dissenso na doutrina sobre em que momento esse interrogatório do ato infracional deveria ser realizado, tendo em vista que no Estatuto da Criança e do Adolescente havia uma lacuna no qual não se fala se precisa ser o primeiro ou o último ato da audiência em continuação. Inicialmente, eu preciso falar sobre o que é o interrogatório no ato infracional. Ab initio, é necessário lembrar que ato infracional é diferente de crime, certo? Ele não se aplica em toto o Código de Processo Penal, vez que o Estatuto da Criança e do Adolescente traz que um ato infracional é cometido, é um ato ilícito, semelhante a um crime. Mas por ter sido cometido por uma pessoa que é semi-imputada, ou seja, menor de 18 anos, ele se qualifica não como um ato de interrogatório em si, e sim é uma escuta qualificada, constituindo um meio de defesa do adolescente que está sendo acusado de praticar um ato infracional correspondente a um crime no Código de Processo Penal. E se questiona se o ato do interrogatório, né, no ato infracional, seria um ato de defesa ou meio de prova. Na doutrina, majoritariamente, bem como na jurisprudência, demonstra-se que o interrogatório em si é um meio de defesa daquele adolescente, daquela adolescente, que está sendo, a quem está sendo imputado a prática de um ato infracional. Então, eu sempre falo que o ato do interrogatório é um meio de defesa, nunca de acusação. Além disso, nesse caso, também é o momento que o adolescente ou a adolescente exerce sua autodefesa. Como assim? Porque nós, magistrados e magistradas da infância, vamos fazer as perguntas, dando o aviso de Miranda, no qual o adolescente também tem o direito de permanecer calado e de não responder às perguntas. Todavia, pode trazer também sua versão do que aconteceu sobre os fatos. Então, é um momento também de autodefesa. E eu digo justamente que, quando se trata de ato infracional, quando se trata de adolescentes, né, nós temos que lembrar que é uma expressão subjetiva, que é um espaço privilegiado, com a expressão de sentimentos, percepções. Nós temos que lembrar o fato de pessoas em desenvolvimento, a situação peculiar dos adolescentes, que são pessoas que estão em um contexto de violência, que podem viver, inclusive, no seu ambiente doméstico. E também é necessário identificar as vulnerabilidades que aquele adolescente, aquela adolescente pode estar sendo submetido na sua vida cotidiana. Mais à frente, eu vou trazer para vocês justamente a questão do julgamento com perspectiva de gênero e de raça, imprescindível também quando vamos falar sobre os atos infracionais. Assim, precisamos lembrar que, quando a gente trata do interrogatório de adolescentes, né, acusados de realizar um ato infracional, nós precisamos levar em conta os 5 princípios imprescindíveis previstos no bojo da nossa Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro deles, devemos lembrar que são pessoas em condição peculiar de desenvolvimento. Precisamos reconhecer que o adolescente está na época de formação física, psicológica, moral, merecendo um tratamento diferenciado que considere suas especificidades, não só físicas, mas também psicológicas, inclusive do ambiente ao qual ele se encontra submetido no cotidiano. Os dados demonstram, por exemplo, que muitos adolescentes que cometem atos fracionais vêm de lares em que há uma grande vulnerabilidade, um ambiente de violência, em que muitas vezes os próprios pais, os próprios responsáveis legais também estão envolvidos no mundo do crime. Devemos ainda lembrar do imprescindível artigo 227 da nossa Constituição Federal, dos quais as crianças e adolescentes possuem a prioridade absoluta. Então, é necessário priorizar o melhor interesse do adolescente quando for fazer o ato do interrogatório, concedendo-se também a necessária e imprescindível ampla defesa e contraditório, porque é uma garantia constitucional não só dos adultos, mas também
dos adolescentes que devem ser acompanhados, além de ser um representante legal, de um defensor, de um advogado, que tem a possibilidade de contestar as acusações e provas apresentadas pelo órgão ministerial, pelo Ministério Público. Precisamos também fazer uso de uma linguagem acessível, de uma linguagem simples, para que eles entendam o que está sendo imputado a eles, né? Não basta falar, olha, você está sendo imputado um crime previsto, um ato ilícito previsto no artigo 155 do Código de Processo Penal. É que a gente tem que falar numa linguagem que eles entendam. Olha só, fulaninho, você é menor de idade, e você, na data tal, em tal horário, foi autuado, né? Foi apreendido em flagrante delito de um crime, de um roubo. Então, hoje aqui vai ser sua oportunidade de falar perante mim, perante um juiz de direito, o que foi que realmente aconteceu, sendo aqui, estando seu representante legal e seu advogado, seu defensor, para acompanhar todo esse ato. Lembrando mais uma vez, o direito ao silêncio, que não pode ser interpretado em prejuízo daquele adolescente, daquela adolescente. E quais são as garantias fundamentais do adolescente no interrogatório? Estão previstos no bojo do artigo 111 do Estatuto da Criança e do Adolescente e seguintes. Eles têm direito à defesa técnica, como eu falei já para vocês, um advogado, um defensor público, a presença de um familiar, a doutora, a professora, e se não tiver mãe, se não tiver pai, nós precisamos nomear um defensor dativo. Por exemplo, muitas vezes eu pego um defensor público e falo para ele representar aquele adolescente, já que não tem qualquer familiar, qualquer tio, qualquer parente próximo para acompanhá-lo também na audiência junto com o seu advogado. E também uma equipe técnica, que toda a vara de infância e adolescente tem imprescindibilidade de contar com atendimento psicossocial, né? E justamente imprescindível para a garantia fundamental do adolescente ou da adolescente. Por que é importante? Ano passado, no ano de 2024, o Conselho Nacional de Justiça lançou o protocolo de julgamento com perspectiva racial. No ano de 2020, também o Conselho Nacional de Justiça havia lançado o protocolo de julgamento com perspectiva de gênero, imprescindíveis para que a gente possa atuar na nossa jurisdição. E no ato infracional não é diferente, vez que, infelizmente, nós temos os dados do mapa da violência que demonstram que 90%, a maioria dos menores que são apreendidos por atos infracionais, são pessoas de raça negra, são constituídas então, de pessoas pretas, como eu, ou pardas, no qual é a população negra. Então, precisamos combater estereótipos, né? No qual, é porque é preto que por isso que realizou. Isso tudo vem no bojo do nosso protocolo de julgamento com perspectiva racial. Atenção ao racismo estrutural, porque nós sabemos que precisamos reconhecer que adolescentes negros são desproporcionalmente criminalizados em relação ao adolescente branco. Se fosse uma aula aqui de UECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente como um todo, eu poderia trazer para vocês, por exemplo, um exemplo que me choca muito, um vídeo que tem no YouTube de duas crianças, uma preta e uma branca, que é deixada numa praça como se estivesse perdido. E aí mostra a diferença de como as pessoas abordam aquela criança branca, que possivelmente na verdade, uma simulação se faz de perdida, que está sozinha, e de uma criança negra. As pessoas sequer se aproximam com medo de possível ser um menor infrator. E é justamente isso, é o racismo estrutural que nós vivemos em nossa sociedade cotidianamente. Além da necessidade de olhar interseccional, considerando a intersecção, né, de gênero, raça, é, padrão geográfico de onde vem e também padrão econômico, no qual há a diferenciação, porque tem condições econômicas e não poderia estar cometendo crime, o que a gente sabe que não é verdade. É necessário ter esse olhar interseccional e, o mais importante, a prevenção, a revitimização. Como pessoas em desenvolvimento, nós temos que ter muito cuidado quando um adolescente é vítima de uma violência sexual doméstica e depois comete um ato infracional, né, relacionado a esse fato de sofrer um tipo de violência no seu âmbito doméstico. Então, precisamos evitar perguntas invasivas que reproduzam sentimentos naquela vítima que pode estar sendo agora acusada de um ato infracional. Assim me perguntam, qual seria o momento processual adequado
para realizar o interrogatório. Como eu falei no início da aula, antes, o Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe uma lacuna no qual, no tocante a qual momento é para ser feita, né, essa abordagem ao menor do interrogatório. Devemos lembrar que, mesmo existindo essa lacuna, o Superior Tribunal de Justiça fixou, inclusive julgando em sedes repetitivos, o tema 1269, tema 1269 do Superior Tribunal de Justiça, no qual foi fixado que o interrogatório no ato infracional é o último ato processual, certo? Porque muitas vezes magistrados e magistradas faziam na própria audiência de apresentação. Na verdade, a audiência de apresentação é nosso primeiro contato com aquele adolescente, no qual a gente vai falar que a gente não vai perguntar a ele sobre os fatos naquele momento, vez que o interrogatório é o último ato, e se a gente vai verificar o contexto social do que o adolescente está, se está representado pelos seus pais, se ele está apreendido provisoriamente, internado provisoriamente, que pode ficar até 45 dias, tudo, e a gente vai ouvir esse adolescente ao final no tocante aos fatos do ato infracional que estão lhe sendo imputados. Então, nós temos a audiência de apresentação, posteriormente ele vai apresentar, né, a resposta e vamos marcar a instrução probatória, no qual vai ser o último ato, o interrogatório. E assim vai continuar o processo com alegações finais pelas partes e a sentença. Nós precisamos ter um local adequado. Eu costumo brincar que muitas vezes, se a gente fala, quando fala de criança e adolescente, que eles trazem, a inteligência artificial traz um local adequado, diferentemente do que a gente realmente possui em nosso cotidiano, em nosso dia a dia, certo? Mas é um local, uma sala de audiência, no qual, inclusive, temos que lembrar de uma coisa: tem menores que estão envolvidos em facções, né, adolescentes, e aí vêm algemados. Então, a gente precisa lembrar da súmula vinculante número 11, que também se aplica, e perguntar ao policial: o senhor garante a segurança de todos? Porque é preciso estar justificada em ata a necessidade ou não de utilização de algemas por aquele menor infrator, como acontece também quando pessoas adultas são acusadas de crime, né? Nós precisamos também ter um ambiente menos hostil possível, já que tem que ser um espaço reservado, um espaço acolhedor e seguro, não só para o adolescente, mas para todos que estão aqui naquele ato processual, como nós, magistrados, Ministério Público, defesa, advogados, testemunhas, porque, infelizmente, nós sabemos também que tem muitos adolescentes envolvidos em contextos de facções criminosas. Vamos lá. Então, nós temos os participantes obrigatórios, como eu falei com vocês, o magistrado, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou advogado, o responsável legal pelo adolescente, o próprio adolescente e a equipe psicossocial, né, de psicólogos e assistentes sociais, para oferecer, inclusive, apoio psicológico, caso seja necessária, e também eles possam fazer observações importantes, já que eles têm toda a graduação para observar aquele menor, aquele adolescente acusado de ato infracional. No interrogatório, né, que vai ser justamente até o último ato da instrução, nós precisamos explicar os direitos que o adolescente tem, os direitos de silêncio, de que aquele silêncio não vai ser interrogado, não pode ser interrogado em seu prejuízo. Nós precisamos ter a técnica dialógica, dar direito para o adolescente responder. Eu, como magistrada da infância, muitas vezes eu falo: olha, o senhor está sendo acusado de ter cometido no dia tal um ato infracional tal. É verdadeiro isso? O que foi que realmente aconteceu? Eu deixo muitas vezes o adolescente falar. E depois disso, quando ele faz sua introdução, do que ele fala sobre os fatos, eu venho e faço novas perguntas que eu entenda necessária para aquele momento, certo? E aí a gente precisa ter uma atenção redobrada, porque muitas vezes o conluio violência, tem medo de vir futuramente se pedir para falar, então fale com qual maior você atuou. O adolescente vai ficar com medo, porque muitas vezes eles sofrem, inclusive coação, não só das autoridades policiais, mas também daqueles que atuaram num conluio com ele mesmo. E a gente precisa ter justamente o registro audiovisual.
hoje, graças a Deus, nós temos, né, as ferramentas disponibilizadas pelos nossos tribunais, no qual todos os atos são justamente tratados e trazidos com o registro audiovisual, para que demonstrar que os direitos e garantias do menor, do adolescente, foram resguardados durante a audiência, trazendo também segurança jurídica e a memória processual de todos os atos que foram realizados naquele momento. E aí eu justamente falo, né, essa jurisprudência essencial, eu adicionarei aí, como eu trouxe para vocês o tema 1269 do Superior Tribunal de Justiça, no qual ficou fixado que o interrogatório é o último ato processual a ser realizado numa audiência em continuação dos adolescentes. E eu gosto de lembrar da ADPF 347 do Supremo Tribunal Federal, que ele fala que o sistema socioeducativo brasileiro apresenta graves violações e falhas aos direitos fundamentais, configurando estado de coisa inconstitucional que demanda a atuação estrutural de todos os poderes. E aí eu ressalto que não é só o poder judiciário, mas o poder executivo, lidando, dando estrutura, né, quando crianças, adolescentes estão internados, estrutura que ele possa continuar estudando, o poder legislativo prevendo leis que garantam os direitos de adolescentes privados momentaneamente da liberdade. E quais são as boas práticas que nós, magistrados e magistradas, podemos ter? A linguagem simples, perguntas curtas e objetivas, o respeito ao silêncio, aquela escuta empática. Devemos lembrar, inclusive, eu gosto muito na audiência de apreciação perguntar se o menor estudava, né? Onde é que ele estava estudando. Muitos não estudavam, se trabalhavam, se tem pai ou mãe, para que a gente possa ter essa escuta empática, lembrar de toda a defasagem comportamental que aquele adolescente tem, tendo visto o contexto no qual ele estava inserido. Postura não acusatória, né? E um olhar humanizado e garantista, que é imprescindível para quem atua na infância e adolescência. E precisamos tratar os erros comuns que é necessário evitar no nosso cotidiano. Pressionar para obter confissão. Isso eu falo que não é o magistrado ou nem a magistrada, mas muitas vezes, depois que a gente acaba de ouvir inicialmente, a gente pergunta ao Ministério Público se tem perguntas, e muitas vezes o órgão ministerial quer pressionar, mas foi você mesmo? Isso não é forma de atuar, principalmente se tratamos de adolescentes em pleno desenvolvimento, né? E isso viola direitos fundamentais. Evitar perguntas sugestivas ou capciosas, também por parte da defesa e do Ministério Público. Não podemos interpretar o silêncio negativamente, inclusive na sentença. Isso eu reitero, porque eu já vi sentenças de colegas no qual houve essa interpretação que não pode ocorrer. E desconsiderar fatores raciais e sociais, no qual o adolescente se encontra inserido no seu cotidiano. E não podemos tratar o adolescente como adulto. Precisamos aplicar os mesmos critérios, temos que considerar a condição de pessoas em desenvolvimento, a condição peculiar desses adolescentes. E eu falo que a função humanizada do interrogatório, nós precisamos escutar para poder proteger. No interrogatório, a gente dá voz aos adolescentes para que eles se sintam no espaço que tenha respeito, no qual eles podem ser ouvidos conforme predetermina o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. E aí eu falo justamente sobre aspectos procedimentais e garantistas, que eu já trouxe anteriormente, o acompanhamento do defensor, a presença do responsável legal, uma equipe técnica acionada nos casos que têm grande repercussão, muitas vezes na porta do fórum tem a mídia, então a gente precisa ter ali um espaço psicossocial para adequado, para garantir e resguardar aqueles adolescentes, o registro audiovisual e justamente ao final do ato processual da audiência, tendo todos os seus direitos explicitados em linguagem acessível e sendo observados os protocolos de julgamento. E aí eu falo que é necessário a gente fazer essa reflexão, que o interrogatório é uma oportunidade também de trazer transformação. Eu já tive casos de interrogatório no qual o adolescente se arrepende, se mostra arrependido, fala que quer uma nova chance. Ele vai expor, eles podem muitas vezes confessar que fizeram o ato infracional, mas a gente também traz, quando a gente faz uma escuta humanizada, tudo, eles reconhecerem o que é a verdadeira justiça. Poxa, eu vou pagar pelo aquilo que eu fiz, mas eu espero ter
uma nova chance de me reinserir socialmente. E eu sempre lembro, assim, quando é menor, eu falo: olha, lembre-se que você é menor de idade. Então, lembre-se como uma oportunidade de você crescer como pessoa, você ter um futuro, você garantir um futuro para você, para seus pais, para sua família. Mostre como as mães estão, porque muitas vezes são as mães que estão ali sofrendo com aquele ato que seu filho realizou. E eu acho fantástica essa charge, né, que nós temos na internet, porque aqui é uma charge no qual demonstra que está sendo medido um adolescente negro, que a gente sabe que o racismo estrutural acontece. E aí, muitas vezes, o menino tá sendo medido pensando, poxa, para o meu futuro, para eu ser um estudante. E ali, se a gente tem um racismo estrutural, se a gente não dá palavra a esses adolescentes, se a gente não tem uma escuta empática com o resguardo dos direitos, ao legislador, né, o magistrado, está pensando ali, medindo aquele menor para colocar, infelizmente, uma farda do sistema socioeducativo, da internação, da prisão que pode vir a sofrer no futuro após completar a maioridade. Então, nós precisamos ter uma escuta empática, uma escuta ativa, porque escutar é proteger, e proteger é educar. E eu agradeço imensamente a Abramin por esse espaço de poder contribuir e falar um pouquinho sobre o interrogatório no ato infracional. Eu continuo à disposição de todos, do teu e-mail funcional, mariana.machado@tjpi.jus.br, bem como meu Instagram jurídico, Tog em Voga. E eu tenho um compromisso, mais uma vez, eu reitero o meu compromisso com a proteção integral da infância e juventude, a efetivação dos direitos fundamentais previstos na nossa Carta Magna, bem como no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque nós da Justiça Juvenil precisamos proteger direitos e assim que efetivamente podemos transformar a vida dos adolescentes. Muitíssimo obrigada.